Nós vamos continuar falando do assunto que nós começamos ontem, quando meu filho não compartilha ou não comunga da minha fé. E hoje eu gostaria de abordar esse aspecto no prisma do que é possível fazer para que haja crescimento espiritual, mesmo em meio a esse turbilhão, mesmo em meio a essa crise, em meio a essa amargura, essa dor que nos acomete no momento em que um filho e uma filha chega e diz: pai, mãe, eu não tenho certeza se eu acredito em Cristo Jesus. Na verdade, eu creio que não acredito. Ou pai, mãe, eu não quero mais ir à igreja. Eu não quero nenhum relacionamento com a igreja. Meus amigos, minhas amizades, eles agora me atraem e é para lá que eu vou. E nem sempre existe esse diálogo franco. O fato é que muitas vezes a coisa acontece e quando você percebe, o diálogo não existiu e você se sente como alguém que foi traído. Você se sente como esse baque que acontece, que paralisa todos os seus empreendimentos, toda a sua vida. E a grande pergunta é: o que eu faço agora? A Bíblia Sagrada diz, lá em Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sempre gostei de observar nesse texto essa ênfase do escritor bíblico, quando ele diz que a provação, ela não é para nos deter, não é para nos paralisar, nós não ficamos atolados nela, mas é o passar por ela. Como é que eu posso passar por essa grande dor, por essa grande aflição e ainda assim crescer espiritualmente? É sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. Mas antes eu gostaria de fazer apenas uma conexão com aquilo que foi dito ontem à noite pelo preletor anterior, Dr. Ed Welch. A tese dele na sua apresentação de ontem à noite é que, se nós queremos instruir os nossos filhos, nós precisamos conhecer os nossos filhos, nós precisamos estudar os nossos filhos e entender quem de fato são os nossos filhos. Apenas fazendo uma conexão, traçando uma conexão, eu gostaria de lembrar você, certamente você já sabe disso, mas eu gostaria de lembrar você que os nossos filhos, eles são seres criados por Deus, receptores da revelação de Deus. Não se iluda, todas as habilidades que o seu filho tem, todas as habilidades que a sua filha tem, foram colocados por Deus nele e nela, porque ele é um receptor da revelação do Senhor Deus. Deus nunca criou pessoas para viverem por elas mesmas. Deus criou pessoas para o conhecerem melhor. A natureza proclama a glória do Senhor Deus, a palavra revela o Senhor Deus, e toda a constituição dos seus filhos fazem com que eles sejam verdadeiros receptores da revelação de Deus. Há verdades divinas que seus filhos necessitam saber e eles foram criados, estruturados para receber essas verdades. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria que você lembrasse é que os seus filhos, eles são intérpretes, eles são hermeneutas natos, eles interpretam a vida, como eu e você, eles interpretam os fatos. Por favor, pai, mãe aqui presente, nunca diga para o seu filho ou sua filha: você não pensa. Não, ele pensa, o problema é que ele pensa demais. A mente dele é um turbilhão, ele pensa, ele reflete o tempo todo, ele é um intérprete. Só que, como eu e você, muitas vezes nós não vivemos de acordo com os fatos, mas nós vivemos de acordo com a nossa interpretação dos fatos. Aqui é uma coisa muito interessante. Parte dos seus relacionamentos, das suas DRs com o seu cônjuge, discutir a relação com o seu cônjuge, elas não consistem nos fatos que você viu, que você sabe, mas em como você interpretou aqueles fatos.
Se de repente o marido saiu de casa e não lhe deu aquele beijo costumeiro do dia, dizendo: querida, eu amo você, tenha um bom dia, Deus te abençoe. Mas na pressa ele saiu, a interpretação é: você está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa que te magoou? Você está diferente hoje? E você vive com base na interpretação dos fatos, não com base nos fatos. Seu filho também é assim. Sua filha também é assim. Seus filhos são teólogos. Seus filhos são filósofos. Eles interpretam as coisas e eles vivem com base na interpretação deles. E eles formam todo o universo deles com base nessa interpretação. Eles interpretam a igreja, eles interpretam a Bíblia, eles interpretam você e a sua vida cristã. E essa é a razão pela qual muitas vezes você diz: mas não é possível que você está pensando isso. Sim, é possível. Essa é a interpretação que ele teceu desse fato. Terceira coisa que eu gostaria de lembrar você: seus filhos são adoradores. Por natureza, Deus nos criou à sua imagem, Deus nos criou para adorá-lo. Se eu não adoro Deus, eu criarei um ídolo para eu adorar. Muitas vezes eu adorarei a mim mesmo. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Seus filhos também fazem assim. Se eles não adoram o verdadeiro Deus, eles adoram os amigos, eles adoram as baladas da noite, eles adoram o esporte, eles adoram, e você pode colocar aí o que você crê que o seu filho de fato adora. Há uma grande diferença entre eu gostar de alguma coisa e eu adorar algo. Quando eu gosto de algo e eu perco, eu fico triste. Quando eu adoro algo e eu perco, eu entro em desespero. Eu perdi aquilo que me dá identidade, então eu entro em desespero. E aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a sua fé, o seu cristianismo, você se coloca entre aquilo que o seu filho adora e o seu filho. E esse é o momento em que tantas vezes você tem uma reação explosiva. Esse é aquele instante na qual seu filho vira para você e diz: pai, mãe, eu estou indo para a balada à noite. Você diz: não, você não vai. Diz: como assim? Você falou que eu podia ir. Digo: não, eu falei que você poderia sair à noite. Não, você está fazendo um jogo de palavras, você disse que eu podia ir. Digo: não, eu nunca disse que você poderia ir para uma balada. E aí ele volta-se para você com toda a autoridade de alguém com 16, 17 anos, olha bem dentro dos seus olhos e diz: você não me ama, você nunca me amou, e por causa disso eu também não vou te amar mais. Interessante, todas aquelas noites a frio de sono que você teve, indo lá no berço, cuidando dele, trocando, levando para o hospital, tudo aquilo você imaginava ser uma prova de amor. Mas agora você se interpôs entre aquilo que o seu filho adora, não apenas entre aquilo que ele gosta, e você é visto como inimigo. E esse é o momento. E você tem três reações. Primeiro, você pode virar para ele e dizer: você não me ama, também não te amo, acabou, vai embora e pronto e tal. E você agiu como uma criança. E isso não trouxe nenhuma solução. Ou você pode dizer: se você explodiu, eu também sei explodir, tenho mais anos nessa experiência, eu sei explodir muito mais do que você sabe. Se você gritou, eu sei gritar mais alto. Se você bateu a mesa, eu sei quebrar a mesa, eu sou bom nisso. Não vai resolver. Você pode simplesmente se arrefecer e dizer: não, querido, vem cá, faça o que você quer e pronto, tal, tudo bem. Não vai resolver também, porque ele vai exigir coisas maiores, e maiores, e maiores, e maiores. Mas você tem a alternativa de fazer o que Deus fez com você. Eu amo você, você está sendo tolo nas suas palavras, eu não lhe permito sair. Se você sair, você não tem a minha bênção, vai sair na desobediência, mas eu vou continuar te amando. É assim que Deus faz comigo e com você, não é? E esse continuar te amando é uma parte dolorida, é uma dor crônica, que nós falamos sobre ela.
ontem à noite. Seus filhos são adoradores. Seus filhos são seres que foram orientados para a glória e a glória de Deus. Aliás, eu não sei quantos de vocês têm filhos que gostam de esportes. Não apenas de praticar esportes, mas de assistir esportes. Ou os seus filhos gostam de jogar. Eu tenho um filho que ele é atleta, ele gosta de praticar esportes. Eu tenho outro que ele não gosta tanto de praticar esportes assim, mas ele gosta de jogar, e ele gosta sempre de vencer. E quando ele não vence o jogo, ele diz, mais uma rodada. E se ele não vence, ele diz, mais uma. Até o momento que ele vence, ele diz, está na hora de todo mundo dormir agora, vamos embora para a cama e pronto. De alguma maneira ele tem que vencer, vara a madrugada toda, mas ele tem que vencer. A cada vez que você observa o seu filho fazendo isso, você não vê animais fazendo isso. Você não vê, por exemplo, os cães lá no quintal da sua casa, mantendo os números, dizendo, quem ganhou nessa disputa aqui? Quem comeu mais? Quem latiu mais alto? Quem fez isso? Quem correu mais atrás do carro? Quem mordeu no pneu da bicicleta? Você não tem os animais fazendo isso. Mas seres humanos você tem. E sabe por que seres humanos fazem isso? Porque Deus nos estruturou, Deus nos criou, Deus nos formou para a glória. E nós almejamos aquela glória. E tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, até mesmo as nossas competições, querendo atingir um patamar superior, mostra aquele vazio, aquele desejo lá dentro do nosso coração de ultimamente desfrutarmos da glória. Cada competição diária é um sinal, é uma placazinha que aponta para a glória, mas a glória última é somente Cristo que pode dar. Seus filhos são assim, eles foram destinados para a glória, porém seus filhos são pecadores, eles caíram. Assim como todos nós caímos em Adão e o pecado nos afetou. E há algo do pecado muito interessante. Os teólogos da Idade Média, eles usavam a seguinte frase em latim para o pecado: pecado é encurvatus em si. O pecado volta você para dentro de você mesmo. O pecado torna você um ser extremamente egoísta. E quanto mais você se afasta de Deus, mais o egoísmo, mais você se vê o centro do mundo, o centro do universo. E as pessoas, elas vivem ao seu serviço. A função das pessoas, a função de Deus, a função da igreja é servir você. Quando você está vivendo em pecado, e quando seu filho e sua filha está vivendo longe de Deus, ele e ela, eles são encurvados em si, eles são extremamente egoístas, eles se voltam para eles mesmos, e eles não se preocupam com a sua dor, eles não se preocupam com as suas lágrimas. Nesse momento, como é que eu e você ainda podemos crescer espiritualmente? Filhos que se rebelam. A experiência de filhos que se rebelam contra a piedade dos pais é uma experiência mais comum do que nós imaginamos. Deixa eu ler para você a carta de uma mãe, o testemunho de uma mãe muito conhecida dentre nós, não por ela, mas talvez pelo esposo dela. Eu vou ler para vocês o relato da Eileen Scipione, esposa do George Scipione. Conheço, são amigos. Estive na casa deles. Quando eu vou à cidade deles, eu fico hospedado na casa deles. Quando o George vem para São Paulo, nossa casa é o local onde ele fica hospedado. E a Eileen escreveu esse testemunho há alguns anos. Eu já disse para ela: Eileen, eu não consigo dizer para você quantas vezes eu já li e reli o seu testemunho. Conheço os filhos e sei da dor dos pais. Diz assim: houve uma ocasião em que eu me senti um fracasso como mãe. 2 dos meus 5 filhos não estavam andando com o Senhor até o momento que eu escrevo esse testemunho. Não houve nenhuma mudança. Além do mais, uma outra filha tem problemas mentais. Hoje ela está melhor, mas são momentos de grande angústia.
Eu imaginava que se nós amássemos os nossos filhos, se nós vivêssemos Cristo diante deles em casa, se nós os disciplinássemos, se nós os levássemos para a igreja 2 vezes aos domingos, se nós fizéssemos o culto doméstico, se nós colocássemos os nossos filhos numa escola cristã, se nós os protegêssemos das más influências, eles seriam bons cristãos e bons cidadãos. Mas nada disso parece ter adiantado. No momento em que eu escrevo, meu filho está na cadeia. A minha filha está obcecada com a ideia de ser uma atriz em Hollywood. Rejeita a nossa fé. Esse é o momento de profundo desafio para a minha fé. Essa é uma angústia tremenda. Essa é uma mãe que escreve falando dessa dor. E depois ela diz, essa é uma experiência mais comum do que nós imaginamos. Na Bíblia Sagrada você vê como que Adão e Eva tiveram um Caim. Que talvez Eva tivesse pensado que fosse ele o Messias, fosse ele aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A única coisa que Caim esmagou foi a cabeça do irmão dele. Caim seguiu os passos da serpente, de Satanás, que é assassino desde o início. Por um só ato, ele condenou toda a humanidade à morte, porque ele tentou. Depois nós vemos o fato de Canaã, o filho de Noé, e como ele zombou do pai, e como ele zombou, humilhando o pai ali. Vemos Esaú, aquele filho que trouxe transtorno para casa, do qual Rebeca dizia que as mulheres de Caim, elas angustiavam-lhe o coração, e Caim foi lá e tomou outras mulheres. Aliás, e Esaú foi lá e tomou outras mulheres, e trouxe para aumentar ainda a angústia da mãe. Nós vemos o caso de Judá, filho de Jacó. Você vai dizer, mas todos os filhos de Jacó parecem não terem crido em Deus, porque eles quiseram matar José. Mas Judá de maneira especial, é aquele que sai de casa, abandona a família, vai viver com os amigos, se relaciona com uma mulher pagã, depois ela morre, e ele tem filhos da sua nora. Mais tarde, de fato, Judá volta-se. Você vai observar no próprio caso de José, Judá assumindo a responsabilidade, Judá se colocando para ser o substituto quando José manda que Benjamim fique no Egito. Ele diz, não, meu senhor, deixa o rapaz ir, porque senão meu pai morrerá. Fico eu. Essa atitude de ser o substituto vai mudando, vai alterando, e você vai observar na história bíblica como que de Judá virá o Redentor. Mas o início da história de Judá é horrível, é feio. Capítulo 38 de Gênesis é alguma coisa que muitas vezes você fica constrangido em ler de público e pregar sobre o capítulo de público na igreja. Você tem o caso de Ofni e Finéias, que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor decidiu matar esses dois, porque eles desprezavam o Senhor, eles eram filhos de Belial, eles eram filhos do demônio, mas eles eram filhos do sacerdote. E depois você tem o caso de Absalão, e assim por diante. É uma experiência mais comum do que nós imaginamos, e por ser uma experiência comum, é interessante observar que isso gera tristeza. Só para você compreender um pouquinho a tristeza no coração do pai, a tristeza no coração da mãe, quando um filho, uma filha se afasta dos caminhos do Senhor, é uma tristeza porque nenhum pai ou mãe consagrou o seu filho para o pecado. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado, ele é tolo, e Provérbios capítulo 17, 21 diz que o tolo, ele traz profunda tristeza para o coração do seu pai, profunda angústia para o coração da sua mãe. Quando meus filhos, quando os seus filhos estão vivendo na prática do pecado, o nosso coração entristece. Nós não consagramos nossos filhos para isso. Nós não oramos pedindo a Deus que enviassem nos filhos para que eles gastassem os seus bens, seus talentos, seus dons, suas habilidades no pecado.
Nós não pedimos isso para Deus. Interessante que até mesmo as habilidades físicas dos nossos filhos, eu gosto daquele filme Carruagens de Fogo, e eu gosto daquela frase onde aquele corredor no filme, ele está falando com a irmã dele, ele diz para ela o seguinte: olha, Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto que eu estou louvando, adorando a Deus, exercendo os talentos que Deus me deu. Que coisa fantástica, nós desejamos que os nossos filhos vivam isso. Nós queremos que aquele que tem uma boa mente para matemática, no momento que ele está fazendo contas, somas, exercendo a sua administração, a sua profissão, nós queremos que isso seja tributo para Deus. Nós queremos que aquele que corre, aquele que é corredor, aquele que nada, aquele que joga futebol, que no momento que ele faça isso tributando louvor a Deus. Nós não criamos nossos filhos para consumirem esses talentos longe de Deus, no mundo, e o nosso coração se entristece. Além do mais, quando o filho rejeita a crença, a fé, a devoção do pai, é como se ele estivesse rejeitando a própria identidade do pai. Vocês notaram que ontem, quando o Dr. Ed Welch estava falando sobre o que existe no cerne do coração, lá no mais profundo do coração, ele diz: essa é a nossa aliança, essa é a nossa identidade, essa é a nossa devoção. Então, se alguém pergunta: quem é você? Eu digo: eu sou cristão. A minha identidade está em Cristo. A minha identidade não está no fato de eu ser pastor, minha identidade não está no fato de eu ser professor, minha identidade não está no fato de eu ser marido. Eu sou todas essas coisas, de eu ser pai, de eu ser avô, eu sou todas essas coisas. Mas o cerne da minha identidade é meu relacionamento com Cristo, é como Deus me vê em Cristo Jesus. E quando o meu filho rejeita o meu Senhor, o meu Redentor, é como se ele estivesse rejeitando a minha identidade. E isso dói. E você sabe que dói. Uma outra coisa, existe uma grande confusão, existe tristeza, porque existe uma grande confusão no relacionamento. Como será o relacionamento de agora em diante? O que é aceitável? Até onde eu posso ir? Quais são os limites que eu devo colocar? O que eu aceito? O que eu não aceito? Quais são normas aceitáveis e quais são aquelas que não são aceitáveis? Por último, existe sempre aquela ansiedade em relação ao futuro. E se ele morrer longe do Senhor? Você conhece o futuro, a Bíblia Sagrada lhe fala sobre o futuro, e as revelações do futuro sobre aquele que é rebelde, elas não são boas. E isso gera ansiedade no coração do pai, isso gera ansiedade no coração da mãe. E por causa de tudo isso, nós nos sentimos debilitados. E nós nos perguntamos: até quando, Senhor? Será definitivo? Como será a dinâmica da família de agora em diante? Como serão as reuniões de Natal? Se o filho é homossexual, ele vai trazer o seu parceiro? Se o filho é um beberrão, ele vai querer bebidas, porque senão não existe alegria e festa sem bebidas? Se o filho utiliza drogas, no momento em que a família voltar para o seu quarto dormir, ele estará consumindo drogas dentro de casa? Se a filha mora com alguém, ela vai querer trazer o namorado dela para casa, eles vão querer dormir no mesmo quarto? As crianças verão isso, meus netos presenciarão. E agora, Senhor? Como será a dinâmica? O que eu posso esperar de tudo isso? Há dois textos bíblicos que falam sobre o rebelde. Um deles diz que ele não busca senão o mal, e esse mal não é apenas o mal para si, mas é o mal que ele acaba tendo ramificações, e ele afeta as pessoas ao redor. Todos sofrem com as escolhas do rebelde. O pai sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem, os sobrinhos sofrem. Toda a família sofre com as escolhas do rebelde.
O outro texto é o próprio Deus falando sobre a rebeldia de Israel, dizendo: eu criei filhos, eu os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. Até o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É esse absurdo que Deus revela na Escritura Sagrada, é o absurdo que passa na alma, na vida daquele pai, daquela mãe, que o filho abandonou a fé. Como que é a alma desse pai? Como que é a alma dessa mãe? Como que esse pai e essa mãe pode de fato crescer mesmo em terreno adverso? Como que nós podemos crescer espiritualmente em um terreno que ele é adverso para nós? Vamos analisar em primeiro lugar a anatomia da alma, ante a rebelião do filho. Dê uma olhada, por gentileza, no Salmo de número 3. Certamente eu não terei o tempo necessário para expor tudo o que eu gostaria de fazer nesta manhã, mas essa é a história da minha vida. Eu tenho apenas 15 minutos para falar com vocês. Salmo de número 3 diz assim, dê uma olhada e os salmos, Calvino dizia que os salmos, eles são a anatomia da alma dos crentes. Então dá uma olhada para você perceber a alma de um pai cujo filho se rebelou contra Deus e contra o próprio pai. Aqui é Davi escrevendo no momento em que Absalão, seu filho, o perseguia, e ele fugia de Absalão, e veja como estava o coração de Davi naquele momento. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que contra mim se levantam, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Interessante, porque se você observar, não foi que o número cresceu quantitativamente, mas qualitativamente foi terrível. Agora Davi, que era acostumado a ser perseguido, foi perseguido por Saul, era perseguido pelos inimigos. Nesse exato momento, o filho dele o persegue, e ele tem esse sentimento de sobrecarga. Nesse momento ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Você vai dizer, como assim? Só foi mais um. Você já tinha os outros adversários. Você já tinha adversários políticos no seu reino. Você já tinha sempre aqueles que você sabia que você não podia confiar. Você sempre foi perseguido, mas agora é diferente. Esse é um ponto muito interessante, porque no momento em que meu filho, seu filho, minha filha, se eu tivesse, como eu gostaria de ter tido uma, mas a sua filha, nossa esperança agora é em uma neta, não é? Mas no momento em que o filho ou a filha se rebelam, isso representa uma sobrecarga. Você vai dizer, é demais. Eu estou acostumado com os problemas da empresa, estou acostumado com as dificuldades na vida física, eu estou acostumado com a oposição das outras pessoas, com as tensões que eu tenho que ter, inclusive na igreja, mas agora da minha própria casa, meu filho abandonar a fé. Deus, isso é muito para mim. É essa sensação de sobrecarga que existe na alma de um pai, de uma mãe, que o filho abandonou o Senhor. A segunda coisa que você observa, está no versículo de número 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O que é isso aqui? É a pressão pela opinião dos outros. Realmente vai existir aquela pergunta, o que eles vão dizer a meu respeito? Se eu sou pastor, o que a igreja vai pensar sobre mim? Estou eu desqualificado para o ministério? Eu me lembro um dia desses, conversando com um presbítero, falando, e ao lado tinha um pai, cujo filho não anda nos caminhos do Senhor. E o presbítero virou e disse, se o meu filho rejeitasse a fé, eu abandonaria o ofício de presbítero, e eu acho que todo pastor deve fazer o mesmo. Aquilo foi uma facada tão grande no coração, porque do meu lado havia um pai que sofria aquela mesma situação. Eu disse para ele, eu creio que você precisaria rever o que a Escritura Sagrada diz a respeito. Qual é a idade dos seus filhos e qual a idade de alguém que abandona a fé? É uma criança que está debaixo do seu controle ou é alguém que já toma decisões com as próprias pernas?
Mais tarde eu tive a oportunidade de dizer para ele quão grande insensibilidade você demonstrou naquele momento. Era uma ótima ocasião. Se você não queria trair as suas convicções, mas ficasse calado. Ao lado havia alguém que estava sangrando por causa disso. Mas essa pressão da opinião dos outros, isso pesa sobre todos nós. Terceira coisa, versículo de número 4, ele não vê nenhum amparo na terra. Ele ora e diz assim: Senhor, versículo 3 e 4, Tu tens sido o meu escudo, és a minha glória, exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor. E ele responde: Deus, em Ti eu encontro amparo, em Ti eu encontro escudo, mas ninguém na terra me ajuda. E aqui é um ponto muito interessante, porque até mesmo entre o casal, muitas vezes o marido pensa de uma forma, a esposa pensa de uma outra forma, e quando eles vão conversar sobre o filho rebelde, não há harmonia, e a coisa fica pior. Quantos casais já conheci dizendo: esse assunto é assunto proibido para eu falar com minha esposa. Ela não concorda onde estabelecer os limites. Ela não... Quando eu começo a fazer uma análise, ela acha que eu estou com raiva dela ou dele, eu paro, e a esposa diz: esse é o assunto, eu não posso falar com meu marido. Ele não entende o meu amor, ele não entende a minha dedicação, ele acha que eu sou muito light. E você acaba tendo uma desintegração no relacionamento desse casal. Não, parece que ninguém na terra consegue amparar. Uma outra característica, versículo de número 5, deito-me e pego no sono, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Você vai dizer: o que está acontecendo aqui? Aqui tem um problema no sono. Tem alguns que diante das dificuldades, diante das angústias, das aflições, eles não conseguem dormir. Eu não preciso nem de angústia para não conseguir dormir. Quando a minha esposa tenta programar o dia seguinte, eu desperto. Quando ela começa a organizar: amanhã nós faremos isso, amanhã faremos aquilo, amanhã fazemos aquilo outro, a minha cabeça já começa a funcionar, eu me levanto, ela diz: você vai? Eu digo: vou trabalhar. Diz: por quê? Eu digo: agora eu estou a toda. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então ela não pode conversar sobre o dia de amanhã comigo. Nós deitamos e tem que ser coisas bem leves, conversas bem leves, ou então deixa eu ouvir minhas mensagens de um lado, deixa ela fazer o sudoku dela do outro lado, para nós conseguirmos dormir, porque eu não preciso de muito para eu perder o sono. Mas tem outras pessoas que diante dos problemas, diante das dificuldades, não é que eles não conseguem dormir, eles não conseguem deixar de dormir. É uma mudança no sono, é uma sonolência, é como se o indivíduo se entregasse aos braços de Morfeu. E nesse aspecto parece que o salmista faz é justamente isso. Eu deito, eu logo pego no sono, eu só acordo, eu só me desperto, porque o Senhor é que me sustenta. Eu não tenho nenhuma vontade de levantar. Levantar para quê? Continuar vivendo para quê? Para viver essa situação de angústia? Meu filho longe dos caminhos do Senhor, minha filha distante dos caminhos do Senhor. Eu não quero acordar. Se eu pudesse, eu queria dormir eternamente. Jó fala isso no capítulo de número 3. E como nós precisamos de uma boa teologia do sofrimento e da aflição para entender as reações de algumas pessoas quanto a isso. Mas em último lugar, é esse sentimento dele de estar perdido, de dizer: eu preciso da salvação. Então ele diz no versículo de número 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Do Senhor é a salvação. Deus, eu estou perdido, eu estou completamente perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei como agir, eu necessito da tua intervenção. Essa é a alma de um pai, essa é a alma de Davi, quando o filho dele abandonou o Senhor Deus e se voltou contra ele. Isso estava passando no seu íntimo. Onde é que vem alento, onde é que vem remédio para o coração de Davi nesse momento? No Salmo de número 3 existem 3 coisas importantes aí que você precisaria considerar. Primeiro, ele diz: Deus é o meu confidente. Veja como ele ora no versículo de número 1 e 2, ele está conversando com Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos contra mim se levantam.
Aqui é esse diálogo, essa interação. Ele dialoga com Deus numa expressão de um relacionamento profundo. Ele faz do Senhor Deus o seu amigo íntimo. Esse é o momento, pai, mãe, que Deus precisa ser para você muito mais do que uma frase do credo apostólico. Deus necessita ser para você muito mais do que um objeto de adoração religiosa. Nesse exato momento, Ele precisa ser o Deus Emanuel, Deus presente. Senão você não consegue. Essa intimidade com Deus. Deus é o meu confidente. Eu falo com Ele, eu digo, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor conhece a disposição da minha alma, o Senhor sabe das angústias da minha alma. Esse é aquele instante que meu relacionamento com Deus deixou de ser meramente formal. Esse é o relacionamento bem pessoal, bem íntimo. E se há cura, se há remédio, o remédio passa por esse relacionamento íntimo com Deus, nessas horas da noite escura da alma, como os teólogos da Idade Média diziam. Segunda coisa, Deus se torna o amigo presente dele. Olha o versículo de número 3. Tu, Senhor, és o meu escudo. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte me responde. Deus, o Senhor é aquele que me protege. O Senhor exalta a minha cabeça, eu não tenho nenhuma proteção, é o Senhor. Deus, o Senhor é aquele que intervém e que responde. Quando eu clamo, o Senhor responde às minhas orações. O Senhor me sustenta diariamente, versículo de número 5, eu deito, eu pego no sono, o Senhor me desperta. O Senhor é a minha motivação para o dia. Eu só acordo, eu só levanto, eu só vivo, porque o Senhor me desperta. O Senhor me dá uma motivação para continuar vivendo. Minha motivação não está na situação que eu estou passando, na rebeldia do meu filho, na rejeição do meu filho, nas blasfêmias do meu filho. Mas a minha motivação está no Senhor Deus. Depois ele diz, Deus, o Senhor é aquele que me livra do medo, versículo de número 6. Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Só o Senhor me livra do pânico, do medo, do pavor, de ficar paralisado pela angústia. Medo de quê? Medo da notícia que diz assim, houve um acidente, o seu filho estava dirigindo embriagado, ele não sobreviveu. Sua filha estava em uma balada e houve um tiroteio. Alguém, uma briga, uma confusão aconteceu, não se sabe como, uma garrafa foi quebrada. Esse medo, esse pânico, esse medo de dizer, será que é para sempre, ó Deus? É só Deus quem pode te livrar desse medo. Mas em último lugar, Deus se torna aquela esperança persistente do salmista. Deus é aquele que concede a salvação. Então levanta-te, Deus, salva-me. Mas deixa eu caminhar contigo em outro texto bíblico, e nós temos 5 minutos para fazer isso. Aliás, não, nós ainda temos 10, que ótimo, obrigado, Nathan. Nós ainda temos 10 minutos para isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de número 3 a 9. Diz assim o texto bíblico, e observem, algo muito importante aqui. Bendito o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que ele está falando aqui? Deus, o Senhor me salvou. E o Senhor me salvou lá no passado. Lá no passado, o Senhor me regenerou para uma viva esperança. A salvação, ela tem esse aspecto passado. Mas o versículo de número 4, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A salvação tem um aspecto futuro, ela tem um aspecto passado, Deus me regenerou, ela tem um aspecto futuro, Deus tem uma herança, e essa herança está reservada para mim nos céus, e Ele vai mostrar essa herança para mim quando Jesus voltar. Mas o meu problema é no presente. É meu filho que se rebelou no presente. Minha filha que se rebelou no presente.
No passado eu me alegro, eu agradeço, no futuro eu espero, mas como que eu vivo no presente? Versículo de número 5: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, agora, por breve tempo, se necessário, ele é marcado por quê? Sejais contristados, a palavra que aparece aqui é aflição, problemas, angústias. Sejais contristados por várias provações. A palavra provações, a mesma palavra que aparece para tentações. De novo, aflições, teste, prova, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo, a salvação tem um aspecto passado. Desculpem, eu deveria ter feito isso. A salvação tem um aspecto passado. No passado significa, eu fui regenerado. A salvação tem um aspecto futuro. No futuro diz, eu tenho uma herança, mas o meu problema é agora. Existe um vácuo aqui, há um abismo persistente aqui. Deixa eu tentar colocar de outra maneira para vocês, dessa forma. No passado, versículo de número 3, Deus me regenerou. No futuro, versículo de número 4, Deus trará glória para mim. No presente, como é que eu cresço espiritualmente? Nesse presente, onde eu estou sendo contristado, onde eu estou sendo afligido, é justamente no presente que é a minha angústia. Como é que eu posso crescer espiritualmente? Quando eu estou lidando com essa situação do meu filho ou da minha filha, que se desviou do Senhor. Tem duas palavras aí nesse versículo de número 6 até o versículo de número 7, que nós devemos lembrar. Ele vai dizer assim, no momento, se necessário, por breve tempo, sejais contristados. Eu gostaria que você entendesse que nos momentos em que você é contristado, eles são momentos oportunos para o seu crescimento espiritual, porque geralmente nesses momentos você abandona a confiança em você mesmo. Eu vou dar uma ilustração para vocês do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1. Em 2 Coríntios o apóstolo Paulo está falando de uma luta, de uma tribulação que ele teve, quando ele estava na cidade de Éfeso. E ele diz que a angústia foi tamanha, versículo de número 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que acontece no momento em que o seu filho e a sua filha abandonam a sua fé? A tristeza, a angústia é tão grande que você abandona a sua confiança em você mesmo. Há um livro muito interessante chamado Come Back, Barbara. Foi escrito pelo Jack Miller, quando a filha dele, de 16 anos, abandonou o evangelho e foi morar com um traficante de drogas. Jack Miller diz, naquele exato momento, eu morri para mim mesmo. Quem me conhece mais de perto, e quem conhece o meu relacionamento com os meus filhos, e como foi o meu relacionamento com os meus filhos, e como é o meu relacionamento com os meus filhos, eu sempre imaginei que meu relacionamento com os meus filhos seria tão próximo, que não haveria qualquer problema que não fosse solucionado pelo fato de eu me sentar com eles, conversar, e eles ouviriam papai. Eles sabem o quanto papai os ama. Eles sabem dos interesses de papai. Papai era aquele que voltava das visitas
à tarde e brincava de cavalinho com cada um deles. Papai era aquele que assistia os desenhos com eles. Papai era aquele que interagia com eles na escola, falava, era o melhor amigo deles. Um dia eu virei para o meu filho e disse para ele: filho, quem é a pessoa mais influente na tua vida? E ele estava nervoso comigo. Eu disse: quem é a pessoa mais influente na tua vida? Ele diz: você. Eu disse: muito obrigado por isso. Muito obrigado. Mas eu imaginei que você fosse dizer que seria você. Ele diz: não, é você. Eu sempre imaginei, até o dia que a rebeldia bateu a porta. Naquele dia eu disse: vamos conversar. Ele diz: não quero conversar contigo. Você pode me ouvir, não tem nada que eu quero ouvir de você. A Bíblia diz isso, essa é a sua interpretação, essa não é a minha. Você não consegue imaginar a dor que isso causa no pai. Esse foi o momento em que, lendo esse texto, eu morri para mim mesmo. Eu disse: não depende de mim. Eu posso ter a maior influência sobre cada um deles, mas quem converte o coração do meu filho é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Esse é o momento que, na aflição, na angústia, no sofrimento, você perde a confiança em você mesmo. Eu preciso concluir a história não está concluída ainda, mas eu só preciso dizer para você que mais tarde ele voltou e disse: você pode conversar comigo, eu quero ouvir você, eu acho que você tem razão. E eu vou colecionando esses pequenos momentos de graça que o Senhor Deus me dá nessa caminhada, nessa jornada. Mas Paulo diz: a aflição foi tamanha que eu desesperei da minha própria vida. Esses são momentos em que você pode crescer, porque são momentos em que você abandona a confiança em você mesmo e você passa a confiar em Deus. Esses são momentos em que Deus livra você de você mesmo. Esses são momentos em que Deus faz você entender que os seus olhos estão voltados para o Messias e que o Messias é outro, não é você. O Redentor é outro. Quando isso acontece na sua vida, você está crescendo espiritualmente. É possível crescer, mesmo no momento da dor. A segunda coisa, nesse texto, está no versículo de número 6 e 7, quando ele diz: mesmo que sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, ou para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor. Aqui ele está dizendo que a minha vida e a sua vida, que nós necessitamos sermos purificados e purificados pelo fogo. Sabe, metal o metal, o minério é um bem precioso, não é? Você tem a Vale do Rio Doce explorando minério aqui no Brasil, e a Vale está com isso, aumentando as suas ações e aumentando sua riqueza. Minério é uma coisa preciosa. Do minério você pode fazer joias, você pode fazer inúmeras coisas, mas eu não vejo nenhuma senhora nessa manhã usando minério como joia. Eu vejo vocês utilizando o minério trabalhado, purificado, burilado. E aí você usa isso como joia. Quando eu e você somos convertidos, nós somos como esse minério bruto. E o Senhor Deus conforma a mim e a você a imagem de Cristo Jesus. E a maneira que o minério é trabalhado é também sendo colocado no fogo. A maneira como eu e você somos trabalhados é quando nós passamos pelo fogo da aflição.
Se o objetivo de Deus é nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo, há algumas coisas da imagem do Senhor Jesus Cristo que só podem ser trabalhadas em mim e em você, em meio à aflição, porque Jesus é homem de dores e que sabe o que é padecer. E eu e você precisamos, na hora da dor, na hora da aflição, nós precisamos ser conformados à imagem de Cristo. Pedro diz que no momento da aflição, do fogo da aflição, a nossa fé, ela é purificada. Eu quero lembrar vocês daquela ilustração bíblica dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abed-nego. Existia uma grande fornalha. Nabucodonosor exigiu que todos adorassem a estátua que ele havia erigido. Os amigos de Daniel não adoram. E aí as pessoas chegam e falam para Nabucodonosor: Nabucodonosor, manda chamar os amigos de Daniel. Ele diz: é verdade que vocês não adoram a minha estátua? Ele diz: é verdade, o rei. Vocês não sabem que eu posso lançar vocês no fogo? Ele diz: ó rei, fique tu sabendo que se nós morrermos lá, ou se nós não morrermos, se Deus nos livrar ou não livrar, Ele continua sendo Deus e nós não nos prostramos diante da tua estátua. Aquilo enfureceu mais ainda Nabucodonosor. Ele mandou aumentar o fogo daquela fornalha 7 vezes. Quando o indivíduo que apareceu para lançar, para empurrar, para jogar os 3 na fornalha, ele foi atingido pelo fogo e ele morreu. Eles amarraram os amigos de Daniel e eles os lançaram na fornalha, mas eles não morreram. Você já prestou atenção no texto bíblico para ver a única coisa que o fogo queimou? As amarras. Foi a única coisa. Não existiu nem um cabelo queimado, nem cheiro de fumaça, as roupas não foram afetadas. As únicas coisas que foram queimadas foram as amarras. Há momentos em que Deus permite que eu e você passemos pelo fogo da aflição e o fogo da rejeição dos nossos filhos, para que algumas amarras da nossa vida sejam queimadas e a nossa fé seja purificada e nós cresçamos na comunhão com o Senhor Deus. Finalmente, o texto de 1 Pedro nos diz que o Deus que governa a nossa vida é o Deus que intervém, porque o versículo 3 diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele é especialista em regenerar corações endurecidos. Ele regenerou você, e Ele pode regenerar seu filho e sua filha. Tem alento, tem esperança nisso. O Deus que você crê, o Senhor Deus, o Redentor, que regenerou a sua vida, é poderoso para fazer o mesmo no coração do teu filho ou da tua filha que hoje o rejeita. Segundo, a Bíblia diz que Deus guarda para nós, Ele protege para nós, não apenas uma herança, mas Ele nos protege. Versículo de número 5 diz: e vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. É Deus que te sustenta, é Deus que te guarda. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que o Senhor Deus diz: não temas, Ele diz: porque eu te ajudo, porque eu estou contigo, porque eu te guardo, eu te sustento com a minha destra fiel. Há sempre uma promessa acompanhando esse mandamento de Deus: não temas. Então, lembre-se disso. Em terceiro lugar, a minha alegria, a sua alegria, ela não depende da circunstância, mas ela depende do Senhor Jesus Cristo. Pedro diz: nisso exultais. Nisso em quê? Na circunstância? Não, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, crendo, exultais com alegria indizível. A alegria desses crentes não era na circunstância, porque eles estavam sendo perseguidos. A alegria deles era no Senhor. É Deus é que é a razão da sua alegria. É Deus é que é a razão do seu novo cântico. É Deus é que é a razão do seu louvor. E isso é testemunho para o filho desviado. Isso é testemunho para a filha
que se afastou do Senhor. Perceber que, a despeito da dor que ele e ela causou no pai e na mãe, eles continuam alegres no Senhor. É Deus quem dá o sustento. E por último, a confiança do cristão. Ela descansa naquele fato de que Deus endireitará todas as coisas quando Ele voltar. A minha nora é indiana. Eu tenho aprendido muito a apreciar a Índia depois que meu filho se casou com ela. Não apenas a culinária indiana, mas tem alguns ditados. É uma cultura que prima muito pela sabedoria. Eles têm um ditado muito engraçado. Eles têm um ditado seguinte: no fim, tudo dará certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim. É engraçado. Se você olha nesse texto bíblico, quando Jesus voltar, Ele endireitará todas as coisas. Se ainda não foram endireitadas, é que o fim ainda não chegou. Vamos orar. Senhor, eu oro nesse momento por meus irmãos e irmãs, corações dilacerados, doloridos, machucados, porque pessoas em que eles colocaram a esperança, em que eles sonharam, projetaram sonhos, agora andam longe do Senhor, rejeitam crenças, valores tão preciosos. Deus, dê sabedoria aos meus irmãos e irmãs, para que eles saibam que mesmo em meio a essa intensa aflição, eles ainda podem crescer na graça e na comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém.